Saudações, meus nobres alunos, é uma satisfação imensa estar aqui mais uma vez com vocês. Eu, o professor Jussier Lacerda, das disciplinas de Sociologia e Filosofia. Nesse primeiro momento, iremos tratar da temática filosófica felicidade. É uma satisfação estar aqui para sairmos desse pragmatismo que perpassamos ao longo desse curso de filosofia aqui apresentado no Humanas em Foco. Trabalhamos cada ponto da filosofia antiga. Trabalhamos os pré-socráticos, trabalhamos Sócrates, Platão e Aristóteles. Agora nós vamos dar, nesse mês, um rumo diferente aos nossos temas de filosofia. Nós sairemos da questão ligada a pensadores exclusivos e vamos falar de temáticas soltas, como na aula de hoje, falando da felicidade, como também falando do amor. Então, trataremos de dois temas importantes, a felicidade, no primeiro momento da aula, e trataremos de algo bacana, o amor. Então, para iniciarmos essa aula, lembrando que falaremos de felicidade não de um ponto de vista de senso comum. Preste bem atenção, meu caro internauta. Nós vamos aqui ligar a felicidade à ideia de filosofia, de reflexão, o que a história nos legou enquanto pensamento filosófico. Quero que vocês estejam muito atentos às colocações aqui deixadas nessa aula de hoje. Vamos lá. Primeiro ponto, sobre felicidade. A felicidade é algo que nós, enquanto seres humanos, buscamos a cada dia, desejamos a cada instante, a cada momento. Preste bem atenção, aqui já é uma correção do que nós normalmente refletimos ou desejamos sobre felicidade. Eu vos falo de uma citação que certa vez ouvi da senhora que compôs a música Parabéns para Você. Primeiro ela faz a correção que ela diz que não é parabéns para você, é parabéns a você. Mas eu sei o que é que tem a ver com o tema felicidade da aula de hoje. Tem sim, meu jovem, tem sim, meu caro e minha cara aluna internauta. Na parte seguinte ela diz muita felicidade. E ela faz uma crítica nesse texto que eu pude ler, que eu pude ter acesso, porque muita gente canta muitas felicidades. E não existe felicidades. Não existe felicidades no plural. O que existe é felicidade, certo? Só pode ser uma. Então é algo muito importante para que a gente entenda a construção sócio-histórica e filosófica desse tema felicidade. Tudo bem? Então, o que seria a felicidade para os gregos antigos? É muito importante entender o que eles pensavam sobre felicidade. E lá nos pré-socráticos, eles já refletiam que esse tema felicidade deve estar atrelado ao bem-estar físico, ao bem-estar espiritual, a um bem-estar que está ligado à sua fortaleza, que está ligado ao seu bem-estar financeiro. Tales deixou isso muito claro. No segundo momento, a gente pode entender, na filosofia antropológica, que a felicidade ela deve estar ligada ao conceito do bem-estar próprio, mas ao mesmo tempo do bem-estar da polis. Esse bem-estar ele pode estar
atrelado à ideia da não existência de dor, à ideia de um prazer, à ideia de um gostar do que está acontecendo consigo. Então essa felicidade ela se dá numa construção de dentro para fora, onde você tem que sair da problemática que há dentro de você e viver agora um sentimento prazeroso, um sentimento organizado, um sentimento em que o indivíduo ele está bem. Esse indivíduo ele não pode estar com problemas. Esse indivíduo ele tem que superar toda e qualquer problemática no seu dia a dia. Tudo bem? Vamos continuar? Então, pensando mais um pouco, pensando no momento importante da filosofia helênica, pensando aqui no helenismo, período em que a filosofia está ligada não só à Grécia, pois a Grécia ela perde esse conceito de polis no governo de Alexandre o Grande. Nós vamos viver essa pangeia cultural, unindo o que é do Ocidente ao que é do Oriente. Vai aparecer algumas correntes de pensamento filosófico, como os estoicos, como os epicuristas, como os céticos, como os cínicos, refletindo a importância da felicidade para a construção humana. E é aí, nesses pensadores céticos, nesses pensadores epicuristas, nesses pensadores estoicistas, que nós vamos entender direitinho a importância da felicidade. Tudo bem? Então, falar de felicidade é imaginar, segundo os epicuristas, que temos que estar ligado ao prazer. Que a cada momento de prazer é um momento que nos aproximamos da sublime felicidade. Cuidado, cuidado, meu caro internauta, para não confundir. O prazer para Epicuro é importante. É o X da questão em Epicuro, o prazer. Todavia, esse prazer ele não pode ser excessivo. Aí eu lembro um pouquinho de Aristóteles, eu tenho que chegar a um meio termo. O prazer é aquilo que vai me fazer estar bem. O prazer, ou cada momento prazeroso, é aquilo que me leva a uma construção positiva e me leva à felicidade. Todavia, eu não posso esquecer de que o vício a esse prazer me leva a uma incoerência filosófica, me leva a um problema ao qual eu estou saindo desse rumo filosófico da felicidade. Ok? Já para os estoicos, a questão que liga a felicidade é um tema bastante importante para uma reflexão. Ora, por quê? Porque os estoicos eles se aproximam de uma realidade filosófica nivelada acima, como fora Platão, como fora Aristóteles. Então nós temos aqui, no período helenístico, alguns conceitos importantes para você entender a importância dessa felicidade. E algo muito importante é o que nós chamamos de paz de espírito para os gregos. Que nós temos uma palavrinha em grego denominada de ataraxia. Então, preste bem atenção. Nós vamos pegar 4 correntes importantes do helenismo. 4 correntes importantes da filosofia helenística. Os cínicos, os céticos, os estoicistas e os epicuristas. Veja só, para a gente falar dessa questão filosófica, a partir dessa filosofia helênica, nós temos que entender que esse período da filosofia supera a temática já vivida anteriormente. É um período da história grega em que o governo de Alexandre expande a filosofia grega. O conceito de polis ele já não mais existe. O conceito de polis ele não é mais fecundo, é um conceito total, onde unimos a ideia da filosofia ocidental com o pensamento oriental. Então, falar desse conceito ligado à ataraxia, a essa paz espiritual, segundo os cínicos, veja só,
ser cínico não é aqui ligar ao cinismo contemporâneo que nós falamos. O cínico, ele busca o prazer abandonando essa vivência humana materialista, esse desapego humano materialista. É viver atrelado ao desapego, a um prazer em que você tem uma relação com a natureza. Os epicuristas, eles abraçam a causa do prazer para ter uma construção a cada momento e a cada dia ligada à ideia de viver pedaços, premissas prazerosas. Olhe lá. Tenham cuidado. O prazer excessivo gera a corrupção. E gerar a corrupção para a filosofia é um problema. Você tem que ter esse prazer ligado ao meio termo. Cada momento prazeroso é bom. Agora, viver eternamente no prazer é uma doença. Olhe lá, cuidado, muito cuidado, certo? Não vão aqui agredir o pensamento epicurista. É muito importante ter essa reflexão. Muito importante, certo? Então, nós temos aqui outra ideia, que é a ideia estoicista. Uma ideia em que você tem que ter uma ligação e entender aquilo que você pode conseguir e aquilo que você não pode conseguir. Então vá atrás do que você pode conseguir. Abandone aquilo que não dá certo. Aquilo que não dá certo. Certo? Então vá atrás do que você pode conseguir. Os estoicos, eles são claros nisso. Tudo bem? Os estoicos, eles ligam diretamente àquela vontade que você tem, mas uma vontade daquilo que é viável conseguir. Aquele sonho que é próprio, aquele sonho que pode lhe pertencer, não a uma utopia. Fuja dessa utopia. Ok? Por último, para os céticos, quando você tem uma problemática em que você tem ideias de iguais valores, onde há um problema de discussão, onde um defende uma ideia positiva e o outro também defende, para não haver um choque de ideias, a intenção é suspender esse questionamento do ponto de vista filosófico e tornar algo mais reflexivo em uma construção de pensamento para se chegar a essa felicidade. Tudo bem? Vamos agora para um terceiro momento, onde já falamos dos antigos, onde falamos dos helenos, agora vamos para os medievais. Falar de felicidade, no medievo, eu tenho que atrelar a teologia. Eu tenho que atrelar uma divindade superior. A minha felicidade está ligada a Deus. Então, para eu ser feliz, eu dependo exatamente de uma ideia organizadora, teologicamente falando, superior a nós seres humanos. Eu não dependo de mim para ser feliz no pensamento medieval. Eu dependo de algo muito maior, como diria Santo Anselmo. Seria Deus, o Theos medieval. Então eu tenho que relacionar a felicidade a uma teologia. E essa felicidade, ela só existe no coletivo, na coletividade. Para eu ser feliz, Deus tem que estar comigo. E a Igreja Católica, ela toma posse disso e vai doutrinar os cristãos em uma vivência de dominação durante toda a Idade Média. Correto? Então, pensar felicidade na Idade Média, eu tenho que pensar na teologia. Eu tenho que pensar em Deus e eu só sou feliz se for da vontade de Deus. Então, para eu ser feliz, eu tenho que ser organizado, eu tenho que ser autêntico, eu tenho que ter fé, eu tenho que crescer junto com o que Deus quer, o que Deus nos ensina. Tudo bem? Em um novo momento, na modernidade, com uma reflexão renascentista, com a reflexão de uma reforma protestante, eu trago essa felicidade para a minha individualidade. Porém, agora eu estou materializando a minha felicidade. Para eu ser feliz, eu me apego a bens materiais. E é o que a contemporaneidade nos mostra. É o que a visão iluminista de individualismo nos traz. Essa questão que está ligada ao que eu tenho, ao que eu possuo.
eu abandono aí alguns conceitos de uma filosofia antiga ligada à ideia do bem-estar, seja ele físico, espiritual, prazeroso. Eu abandono o dogmático e vou para a matéria. E nessa materialização capitalista, que nasce na modernidade e vem até a contemporaneidade, está ligada ao que eu tenho, ao que eu posso, ao financeiro, às riquezas materiais, um carrinho top, o filho estudar num bom colégio, certo? Você ter condições de passear, você ter condições de ir para uma festa bacana, de comer em restaurantes bacanas, certo? De ter algumas regalias que nós normalmente não podemos ter. E tudo isso está ligado à situação financeira, à materialização, certo? A ter uma boa casa, a ter lugares bacanas para estar a cada fim de semana. Essa felicidade está ligada a isso. Está ligada a ter uma companheira, uma companheira que você tenha uma relação de afeto com ela. Está ligado, Jussier, a uma ideia de ter filhos, certo? É essa felicidade em que você se realiza no sonho do seu filho, seja ele fazendo qualquer curso de vestibular, uma formação acadêmica em que você sonhou e desejou e você às vezes impõe para o seu filho. Então falar de felicidade é estar ligado a isso. E aqui, vamos agora mudar o ponto, vamos falar do amor. O amor, o amor, o amor, amor. Falar do amor. E o que é esse amor? O que os caras têm falado ao longo da história sobre amor? Lá na antiguidade, nós temos que lembrar aqui de um ponto importantíssimo. O Banquete de Platão. Célebre livro sobre essa questão do amor. O amor que vincula aos prazeres. E nesse Banquete de Platão, nós não temos aqui que nos alienarmos à ideia de um amor platônico, um amor inconcebível, um amor utópico. De forma alguma. Platão diz que para amar tem que existir o prazer. Tudo bem? Tem que ter essa vivência de prazer. Lá na medievalidade, para amar, nós temos que amar primeiro a Deus, para amarmos a si e amar o outrem. O importante é amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a si mesmo. Certo? E hoje, viver essa ideia de amor é encantar-se pelo estético, é encantar-se por uma realidade em que você se enamora e vai vivenciar essa ideia de amor, certo? E o amor é algo que nós nascemos com ele ou é algo que nós construímos ao longo das vidas? É uma reflexão que eu gosto sempre de fazer. Se o amor é algo que nós já nascemos ou se o amor é algo que nós construímos. Eu gosto de citar um exemplo, e esse exemplo me faz refletir sobre essa construção de amor. Um filho nasce de uma mãe biológica, obviamente, e o seu pai biológico junto com sua mãe vão embora, e um casal adota essa criança. E essa criança é cuidada desde os seus primeiros dias de vida, ela nasce com todo o carinho de pais que não são biológicos, ela vive uma infância com essa realidade que não está ligada aos pais biológicos, vai crescendo na sua infância, na sua adolescência, na sua juventude, e posteriormente seus pais biológicos aparecem. O que é que você acha? Vai ser tudo normal, tudo tranquilo? Essa criança ama quem? Os pais que os criou ou esses pais biológicos? É uma problemática importante para ser refletida. Essa aula, agora chega um momento em que eu vos deixo questionamentos filosóficos. Aqui eu vou expor o que eu penso e ao mesmo tempo eu deixo interrogações. Interrogações sobre o que é que você analisa e pensa. Aquela pessoa que você tem certeza que ama, você já nasceu amando-a? Ou você construiu essa relação de amor? E o amor é finito ou o amor é infinito? Ele acaba ou ele é guardado? Deixo esses questionamentos aí para vocês. Certo, meus caros alunos internautas? Meus amigos e minhas amigas aqui do Humanas em Foco.
Então aqui eu vos deixo essa reflexão sobre o amor. O amor é um instrumento esse que ao longo da história encanta corações, encanta a vida de pessoas, faz com que você construa uma realidade interessante. Alguns pensadores vão dizer que esse amor está ligado simplesmente à ideia de morte. Olha aí, bicho, que lance pesado. Amar é morrer. Ixi, negócio pesado, hein? Negócio é pesado, hein? Mas, toda vez que você fizer uma mínima reflexão, essa ideia de amar, de se apegar, é uma ideia de fugir da realidade que todos nós temos certeza. Como dizia Chicó, da Compadecida, um único mal irremediável. E aqui eu encerro com muito carinho e satisfação mais uma videoaula com você e vos deixo um forte abraço e até a vitória.